Olha aí, pessoal, aula de física agora para vocês, certo? Vamos entender como que funciona aí a associação de resistores. Vamos começar por circuitos em série. Só que assim, antes da gente começar propriamente a entender como funciona um circuito em série, vamos dar uma olhadinha em como funciona, né? Como que é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte: ela diz que a corrente que circula em determinado circuito, ela é diretamente proporcional à tensão fornecida neste circuito e inversamente proporcional à resistência. Então, reparem aqui nessa equação que nós temos, olha só, quanto maior for a resistência do circuito, você concorda que a corrente ela vai ser menor. E quanto maior for a tensão, maior vai ser a corrente do circuito. Eu vou demonstrar isso para vocês no decorrer da aula, tá? Então, olha aí na tela de vocês, vocês têm uma fonte fornecendo uma diferença de potencial de 12 volts. E tem também aqui uma resistência que a gente vai chamar de R1, oferecendo uma resistência de 60 ohms. O que eu quero saber é o seguinte: qual é a corrente elétrica que circula aqui por esse circuito? Para isso, muito fácil, vamos calcular através da primeira lei de Ohm. Então, repare só, a corrente elétrica, que nesse caso eu vou chamar de I, ela vai ser igual à tensão, nesse caso 12 volts, dividida pela resistência. Aqui temos um único resistor no circuito, que poderia ser uma lâmpada, por exemplo, dividida pela resistência, nesse caso aqui, de 60 ohms. Olha a letra ômega aí. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai chegar ao valor de 0,2 ou 0,20 amperes. Então, repara só, neste circuito, nós temos aqui uma corrente elétrica de 0,2 amperes. Então, lembrem-se, a primeira lei de Ohm, ela relaciona a corrente elétrica que circula em um determinado circuito, a tensão fornecida por determinada fonte. Aqui nós temos uma fonte que fornece uma DDP de 12 volts e temos também um resistor que oferece uma resistência de 60 ohms. A corrente ela vai ser diretamente proporcional à tensão, ou seja, quanto maior a tensão, mais corrente, e inversamente proporcional à resistência. Então, quanto mais resistência, menos corrente nós vamos ter circulando no circuito. É importante notar também que desses três valores, se nós tivermos dois, a gente consegue encontrar o terceiro. Pessoal, vamos entender agora como que funcionam, ou vamos entender agora quais são as características de um circuito, de uma associação de resistores em série. Então, observe só. Primeira coisa, a corrente dispõe de um único caminho a ser percorrido. É fato, observe só. Cada um dos componentes aqui do meu circuito está ligado exatamente, olha, na extremidade de um outro componente. Então, a ponta de R1 aqui, ó, está ligada na ponta de R2. Então, se vocês tiverem bastante atenção, vocês vão notar que a corrente elétrica ela tem um único caminho a ser percorrido. Então, ela vai sair aqui normalmente, didaticamente falando, a corrente elétrica sai do polo negativo, aí ela sai daqui, entra nesse sentido, passa por esse resistor, sobe, continua vindo, vem aqui nesse, passa pelo outro resistor, contorna e volta para nossa fonte, beleza? É assim que funciona. Então, repara só, ela tem um único caminho a percorrer. E aí tem algumas características que a gente consegue perceber com a lei de Ohm. A primeira delas é a seguinte: a resistência do circuito é a soma das resistências individuais. Então, você consegue também calcular a resistência equivalente. Para eu conseguir calcular a corrente elétrica que circula nesse circuito, vocês vão observar que é mais fácil encontrar o resistor equivalente a esses dois que estão aí no circuito. E como que eu faço isso? É o seguinte, em um circuito em série, a resistência equivalente, que eu vou chamar aqui de REC, ela é igual à soma de R1 mais quantos resistores tiverem, que a gente vai chamar o último de Rn, certo? Nesse caso, o meu REC, né, que é a minha resistência equivalente, que eu vou chamar, ela vai ser igual à soma de R1 mais R2. Então, o meu REC, né, a minha resistência equivalente, ela vai ser igual, neste caso, a 60 ohms mais
60 ohms. Portanto, a minha resistência equivalente é igual a 120 ohms. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei e somei o valor de R1 com o valor de R2 e encontrei aqui a resistência equivalente aqui do meu circuito, nesse caso, que é 120. Bom, aí ele fala para mim, olha, a corrente é igual à voltagem dividida pela resistência. De fato, a lei de Ohm está aqui em cima. Observem só, a corrente, que eu vou chamar de I aqui, é igual à voltagem fornecida pelo circuito, né? Nesse caso aqui 12 volts, dividida pela resistência. Então vamos calcular aqui qual é a corrente desse circuito. I é igual a U sobre R. Nesse caso, meu I, né, que é a minha corrente, vai ser igual a qual é a tensão fornecida aí, ó, 12 volts. Tudo isso dividido por qual que é a resistência. Nesse caso, eu não vou pegar aqui a resistência de um ou de outro componente do circuito. Eu vou pegar a resistência equivalente que já foi calculada aqui antes, porque eu estou querendo saber a corrente do circuito inteiro, certo? Se bem que a corrente do circuito inteiro vai ser, a corrente aqui vai ser a mesma para o circuito inteiro, porque ele é um circuito em série, então a mesma corrente que passa por um resistor vai passar por outro. Então temos 12 volts dividido por 120 ohms, vai dar 0,1 ampere. Eu quero que vocês prestem atenção ao seguinte, olha. Lá na nossa primeira tela, a nossa corrente tinha dado o quê? 0,2 amperes para um resistor de 60 ohms. O que eu tenho agora? Eu tenho agora dois resistores, então repare, eu dobrei a resistência oferecida no circuito. O que era 60 ohms antes viraram 120 ohms, ou seja, dobrei a resistência. Então repare, a minha corrente, que era 0,2 amperes, caiu para 0,1, porque ela tem o dobro. O meu circuito agora tem o dobro de resistência sendo oferecida. Então é isso, ó, olha lá, observa. A corrente, nesse caso, ela é inversamente proporcional à resistência. Quanto mais eu aumentar a resistência, mais eu vou estar diminuindo a minha corrente elétrica. Atenção, nesse caso, para o circuito todo continua 12 volts, eu não mudei a minha tensão aqui. Então, pessoal, vamos entender agora essa quarta característica que diz assim, olha, a voltagem é igual à soma das voltagens individuais em todos os dispositivos. Por quê? O que acontece em um circuito em série? Normalmente, neste tipo de circuito, a corrente ela vai ser a mesma que vai percorrer todos os componentes, ou seja, ela não vai se dividir, ela vai continuar sendo sempre a mesma. Nesse caso, a gente calculou aqui 0,1 ampere. Em compensação, a voltagem em cada dispositivo ela vai ser diferente. Ela vai sofrer uma perda em cada um dos componentes, em cada um dos resistores aqui. Então, por exemplo, ela começa com 12 volts. No momento em que a corrente elétrica percorrer esse circuito e alcançar este resistor, por exemplo, esse R2 aqui, se você tiver um instrumento de medida aí, um voltímetro, e medir a tensão exatamente nesse resistor, você vai perceber que essa tensão ela é menor do que aquela diferença de potencial que foi fornecida pela nossa fonte. E a lei de Ohm possibilita a gente calcular isso aí. Se a gente organizar a equação, a lei de Ohm vai ser igual à tensão, que vai ser igual à corrente vezes a resistência. Então vamos calcular aqui a tensão no componente número 1, em R1, que está aqui em cima, que vocês estão vendo. Qual que é a corrente? Se a corrente é a mesma no circuito inteiro, então vai ser 0,1 ampere. E qual que é a resistência fornecida? 60 ohms. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 0,1 vezes 60 ohms. Não precisa ser muito bom de matemática para perceber aí que a tensão no resistor 1 vai ser igual a 6 volts. Da mesma forma que a tensão no resistor número 2. A tensão em U2 ela vai ser a mesma coisa que 0,1 ampere vezes 60 ohms, que vai ser igual a 6 volts. Então repara, essa tensão que começou como 12 volts, ela chegou aqui em R2 igual a 6 volts e aqui em R1 também como 6 volts. Ou seja, a voltagem é igual à soma das voltagens individuais em todos os dispositivos.
Para finalizar, pessoal, vamos ver aqui a última das características, que diz assim, olha, a voltagem em cada dispositivo ela é proporcional à sua resistência. Será? Vamos usar a lei de Ohm aqui para calcular. Vocês já viram que a tensão ela é igual à corrente vezes a resistência, certo? Então vamos calcular a tensão no primeiro dos dispositivos aqui, ó, o 1 que eu vou chamar de tensão do resistor número 1, ela vai ser igual a corrente, nesse caso que é 0,1 ampere, vezes 40 ohms. A tensão 1, ela vai ser igual a 4 volts. Agora com o segundo componente, olha, o 2 é igual a 0,1 ampere vezes 80 ohms. Ou seja, o 2 é igual a 8 volts. Então, se você calcular a tensão total, né? Vou colocar aqui o T, ela vai ser igual a o 1 mais o 2. Portanto, a tensão total ela é igual a 1, que é 4 volts, mais 8 volts. Portanto, a tensão total ela é igual a 12 volts. Ou seja, realmente ela é proporcional, né? Realmente ela é proporcional. Repare, onde o circuito ofereceu mais resistência, nesse caso aqui 80 ohms, a tensão ela foi maior. E onde o circuito ofereceu menos resistência, aqui 40 ohms, a tensão foi menor. A corrente continuou a mesma. Tá certo? Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês aí quais são as características de associação de resistores em série. Mais para frente aí vamos ter vídeos com associação de resistores em paralelo, tá? Aproveitem a aula, lembrando aquele recadinho básico, se inscrevam no canal para receber em primeira mão os novos vídeos que forem sendo lançados aí. E uma coisa que eu quero lembrar ao pessoal aí do Carlin, do pessoal do Zanetti, também o pessoal das Nações, um grande abraço, muito obrigado pelas inscrições, continuem se inscrevendo e divulgando o canal, tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau!